Shabbat Shalom, meus amados, a palavra do Eterno nos diz, Zahur etion ha-Shabbat lekadishu, lembra-te do dia de Shabbat para o santificar. Queridos amados, nesta tarde de Shabbat, estamos examinando a Parashat Terumah, que quer dizer oferta, mas nessa tarde de Shabbat nós vamos fazer a leitura de um texto dentro da porção dos Ketuvim Netzarim, ou seja, dos escritos nazarenos. Estaremos lendo ali no livro de Marcos, capítulo 4, e nós vamos ler ali no versículo 10 a 12, amém? E depois vamos ler no 33 e 34, amém? Então, Marcos 4, verso 10, primeiramente, 10 a 12. E quando Yeshua se achou só, os que estavam junto dele com os 12 interrogaram-no acerca da parábola do semeador. E Yeshua disse-lhes: a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas estas coisas se dizem por parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Amém? Então, essa é a primeira passagem. Vamos ali agora no verso 33, amém? Também de Marcos, capítulo 4. E aí diz assim: e com muitas parábolas tais lhes dirigia a palavra, segundo o que podiam compreender. E sem parábolas nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. Então, queridos, nós vemos aqui, nesse mesmo capítulo 4 de Marcos, dois trechos do capítulo e que fala que Yeshua, ele falava para os seus discípulos tudo explicadinho, os mistérios do reino de Deus, claramente, sem parábolas, sem enigmas, sem provérbios, mas ele falava claramente para os seus apóstolos, para os seus discípulos. Mas para a multidão, para o restante do povo, ele só falava por parábolas. Olhe bem, amém? Olha que diz aqui no verso 33 do capítulo 4 de Marcos. E com muitas parábolas tais lhes dirigia a palavra, segundo o que podiam compreender. E sem parábolas nunca lhes falava. Ou seja, a multidão, e Yeshua só falava por parábolas. Porém, tudo declarava em particular aos seus discípulos. Amém? E por que, meus irmãos, que Yeshua, ele fazia isso? Para a grande massa, para a grande multidão, para o povo de uma maneira em geral, Veja bem, o Eterno, ele vem, se faz homem e na hora de pregar para toda a humanidade, o que ele faz? Ele fala para o restante da humanidade por parábolas. Mas o que interessava para o reino de Deus, ele falava para meia dúzia de pessoas, para 12 pessoas e mais alguns discípulos. Então você vê, meus irmãos, que até na pregação, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E a gente vê lá no versículo 10, amém, desse mesmo capítulo 4 que acabamos de ler, amém, que diz assim, capítulo 4 de Marcos, verso 10. E quando Yeshua se achou só, os que estavam junto dele, com os 12 apóstolos, interrogaram-no acerca da parábola do semeador. E ele disse-lhes, Yeshua lhes disse, para os apóstolos e para aqueles discípulos mais chegados: a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas essas coisas, todas, se dizem por parábolas. Agora, com que objetivo? Ele vai explicar no verso 12. Para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Então, meus irmãos, mas Yeshua veio para que as pessoas se convertessem. Yeshua veio para que as pessoas tivessem os pecados perdoados.
Mas ele, ao falar para as pessoas, ele está dizendo, eu falo por parábolas, dentro daquilo que eles podem compreender. Amém? E é isso aqui que é a chave, meus irmãos. Porque as pessoas, amém, eles não queriam ouvir os mistérios do reino de Deus. Por isso que Yeshua não pregava para eles as coisas, os mistérios do reino de Deus, a profundidade da palavra de Deus. Só falava por parábolas e ministrava milagres. Mais nada, meus irmãos. É palavra e milagre, parábola, né? Parábola e milagre, mas não falava dos mistérios do reino de Deus. Isso somente para aqueles que fossem se converter, para que tivessem seus pecados perdoados. Mas as pessoas, elas estavam com seus ouvidos tampados. Elas não queriam ouvir os mistérios do reino de Deus. E é isso que ocorre nos dias de hoje. A grande maioria das pessoas que querem buscar Yeshua, que querem ir nas igrejas, eles querem milagre, querem uma vida social, querem só ter uma superficialidade do reino de Deus, mas nada profundo. Se aprofundar um pouquinho, eles caem fora. Mas por que isso, meus irmãos? Porque eles só querem parábolas. Então, Yeshua, ele faz isso. Aquelas pessoas que não querem se aprofundar no reino de Deus, né, elas vão para várias igrejas que não vão ensinar para elas o reino de Deus. Não vão ensinar a Torá. Não vão ensinar as palavras de Yeshua, os mistérios do reino de Deus. Por quê? Porque as pessoas, a grande maioria dos crentes, só quer milagre. Mais nada, meus irmãos. Amém? Só quer ver milagre. Ele vive por milagre. E aqui Yeshua está dizendo. Por isso que eu não falo para eles os mistérios do reino de Deus. Para que vendo, vejam, mas não percebam. E ouvindo, ouçam, não entendam. Para que não se convertam. E lhes sejam perdoados os pecados. Porque, irmãos, quando a gente entende a palavra de Deus, a verdade da Torá, a verdade do Evangelho, os mandamentos do Eterno, abre para nós uma porta estreita no céu. Aleluia! E aí sim, nós nos convertemos à verdade da palavra do Eterno e os pecados são perdoados. Porque para o pecado ser perdoado, isso é que Yeshua está dizendo aqui, para os pecados serem perdoados, a pessoa tem que saber aquilo que é pecado. Mas o que é pecado não é pregado nas igrejas, meus irmãos. Não é pregado. Por isso que as pessoas não podem ter seus pecados perdoados. As pessoas só querem um momento social. Mais nada, meus irmãos. Então, como as pessoas só querem um momento social e só querem cura e milagre, então, essas pessoas não recebem os mistérios do reino de Deus, como os apóstolos recebiam, como os discípulos mais chegados recebiam. Por isso que Yeshua diz claramente, para eles eu falo, para os que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas. Amém? Não se dizia claramente o que era. Por quê, meus irmãos? Verso 12, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam, está escrito assim na Bíblia, irmão, para que não se convertam, eles sejam perdoados os pecados, está escrito na palavra, não sou eu que estou inventando, é o que Yeshua falou, meus irmãos. Por isso, meus irmãos, que quando a gente estuda a Torá e as palavras de Yeshua HaMashiach, os profetas, amém? Você vai entender o que é pecado e você vai se arrepender do seu pecado, eu vou entender o que é pecado, me arrepender dos meus pecados e seremos salvos. Aí sim nos converteremos. Converter a Yeshua não é aceitar Yeshua como Salvador. Isso não é se converter. A pessoa levantou a mão, mas muitas vezes está no mundo.
Amém? Ninguém ensinou para ele, a pessoa levantou a mão. Mas se a pessoa não recebeu o ensinamento da Torá e das palavras de Yeshua, não adiantou nada, só levantou a mão. Amém? Continuou nas parábolas, porque ali estavam pessoas diante do próprio Eterno, feito homem. Mas quando o Eterno feito homem falava com aquelas pessoas, ele falava por parábolas. E ele diz para os discípulos, eu estou falando por parábolas, para que eles não se convertam e não sejam perdoados seus pecados. Amém? Ele falou isso, para que eles não se convertam e sejam perdoados os pecados. É o que está em Marcos 4:12. Então, queridos, que esta palavra fale ao coração de cada irmão, cada irmã. Porque se você está interessado em sua salvação, você obedeça os mandamentos do Eterno que se encontram na Torá, no livro dos profetas e no Ketuvim Netzarim, que eles chamam de Novo Testamento, ou seja, em toda a Bíblia. Amém? Para que você, ao se arrepender dos seus pecados, se converta. Amém? Primeiro, para se arrepender dos pecados, você tem que saber o que é pecado. Você tem que saber o que é pecado. Por isso que Yeshua fala em João 5,39, examinai as Escrituras, porque cuidaste ter nela a vida eterna e são elas que de mim testificam. Amém? Então você tem que examinar as Escrituras, saber o que é errado, se arrepender e praticar a palavra do Eterno e ser salvo. Amém? Mas é isso que quase ninguém quer. Amém? A pessoa só quer milagre, só quer ver milagre e só isso, mais nada. E aí não se arrependeu dos seus pecados e não serão salvos. Amém? Então, queridos, que o Espírito Santo continue falando ao teu coração. Lembra-te que quem falou essas palavras foi Yeshua HaMashiach. Amém? Yeshua HaMashiach que falou essas palavras e que o Espírito Santo continue falando ao teu coração. Shalom, Shabbat Shalom. Amém e amém.